Tribuna Livre, senhor Edson Almeida Silva, coordenador municipal e estadual do Movimento Camponês Popular, do MCP Sergipe, com o propósito de abordar o perigo dos agrotóxicos e os principais riscos que o uso do mesmo oferece à saúde. Inicia o grande expediente, convidamos Edson para vir aqui até a tribuna, representando o Movimento Camponês Popular, onde terá a oportunidade de falar por 20 minutos. É sertão mesmo. Boa noite, senhores e senhoras. Sou Edson Almeida, sou agricultor, sou apicultor, agroflorestor e além de algumas outras coisinhas que a gente anda fazendo aí na internet que dizem que a gente é youtuber, né? Dizem, né? Ainda não caiu a ficha, não. Mas hoje a gente está aqui na condição de coordenador municipal do Movimento Camponês Popular, que é o MCP, que por volta aí de 2017 chegou aqui a essa cidade e a gente vem aí fazendo um trabalho dioturno na busca do resgate das sementes tradicionais, que a gente costuma chamar de sementes crioulas. Então, às vezes a gente vai falar com o camponês, a gente fala semente crioula, o pessoal, que semente é essa mesmo aí? Hoje, na confusão de tantos nomes de sementes, eu digo, é aquela semente que o seu avô, a sua avó, seus antepassados plantavam, sementes tradicionais. E aí a gente chama de crioulas, né? Alguns estados que chamam sementes da paixão. Em Sergipe, a lei que defende as sementes chama de sementes da liberdade. E por que sementes da liberdade? Eu gostaria de começar por aí. A gente vai falar do agrotóxico, a gente precisa fazer essa introdução. Há muitos anos a semente ela vem sendo plantada e ela sempre esteve na mão do camponês e da camponesa. Só que com a Revolução Verde, por volta aí dos anos 60, 70 de maneira mais forte, a indústria, a agroindústria, a grande, ela foi ocupando o espaço devagarinho, foi ganhando terreno, e aos poucos, com a revolução também da tecnologia, da bioengenharia e de outros recursos, começaram a mexer em algo sagrado para o camponês, que é a sua semente. E com o discurso de que precisávamos produzir mais alimento, que precisávamos produzir cada vez mais para suprir a necessidade, para que não houvesse fome no planeta, foram oferecendo essas sementes aos camponeses de maneira, às vezes, gratuita, às vezes vendida, esses chamados extensionistas ou outros profissionais, que talvez até entenderam naquele momento que era o melhor, a gente não faz esse pré-julgamento, só que acabou gerando um abandono por parte de muitos dos camponeses e das camponesas da sua semente, daquela semente que já se tinha há muitos anos. No nosso caso, a gente vai falar especificamente da semente do milho, que é a mais emblemática, porque por ela ter uma polinização aberta, que aquele pendão fica lá balançando ao vento, e aquele pólen sai viajando ali dentro da roça e caindo nos cabelinhos dos milhos e fazendo os grãos surgirem. Só que com a modificação genética desses grãos pela grande agroindústria, com esse discurso de que precisava produzir mais alimento para que não houvesse fome no mundo, então muita gente, ao fazer esse abandono das sementes, perdeu o domínio de guardar sua semente e na safra seguinte, no ano seguinte, poder ir lá no seu vasinho, na sua garrafinha, pegar a semente e tornar a plantar. Ele começou a observar que aquela semente que ele fazia isso com o que o extensionista e com o profissional tinha dado para ele, que naquele primeiro ano produziu até melhor do que a dele, era inegável, é inegável em muitos casos a gente observar isso, só que ele perdeu a autonomia e a liberdade de escolher em que momento plantar a semente dele, porque aquela semente, muitas vezes, por ter sido hibridada, que é aquele cruzamento genético, onde a próxima geração vem degradada, então o grão, se nascesse, não se desenvolvia. E caso desenvolvesse, não produzia. Por quê? Porque acredito que quem é da zona rural sabe que quando você junta dois animais de espécies diferentes, o resultado, quando nasce um filho, é um filho híbrido. Nós temos nas regiões aqui jegues e éguas, então é conhecido de todo mundo. Então, se você cruzar esses dois animais, que é um equino e um asinino, vai nascer um burro, ou uma burra, e daí não nasce mais nada.
Precisa haver outra multiplicação, porque essa espécie ela não existe na natureza por si só e para se multiplicar. Com o grão, quando ele é hibridado, não acontece isso somente com o grão de milho. Qualquer grão que foi passado por esse processo de ser tornado híbrido, que não vem o caso aqui, que é um assunto até para outros profissionais da área explicar, talvez com mais detalhes. Mas aí o camponês perdeu essa autonomia. E além desse problema dele ter perdido a autonomia, a soberania dele de produzir o próprio alimento, porque ele não tem mais a semente da posse dele, ele virou um escravo do comércio da cidade. Porque para ele plantar a próxima roça, já que aquela semente dele que ele guardou do ano anterior não vai servir, ano após ano ele precisa, para fazer a roça dele, está dependendo daquela semente que o comércio tem lá. Que normalmente é um saquinho com 60 mil grãos, acredito que aqui deva ter algum produtor rural, e são 60 mil grãos, que não é nem por peso, e varia ali de 400 até quase R$1.000, dependendo da tecnologia que a pessoa vai comprar. Tecnologia 1, tecnologia 2, tecnologia 3, então tem um ranking aí. Quanto mais alto for o investimento, mais dependente essa roça será de insumos externos. O que é que a gente chama de insumos externos? O agricultor, antigamente, ele usava o esterco da cabra, o esterco do bode, da vaquinha que ele criava, da galinha, um canteirozinho ali que ele deixou a mata apodrecendo, e ele adubava, plantava e ali produzia tranquilamente. Só que com as roças degradando e com esse sistema de cultivo cada vez mais intensivo, maquinário pesado, vira e mexe a gente tem aí o nosso amigo Luiz da Indagro falando do problema aqui do endurecimento das nossas terras aqui no município de Poço Verde, está virando quase rocha, de tão compactada que estão por causa desse uso intensivo. E esse pacote tecnológico que vem agregado com essa semente modificada, extremamente cara, e que muitas vezes não deixa o agricultor ter a sua soberania alimentar e não ter a sua semente, ainda vem o uso indiscriminado pesticida, herbicida, fungicida, todos os cidas que você imaginar aí, esse pacote tecnológico precisa que exista. Porque basicamente você cria um mar de plantas similares. É um mar de plantas clonadas, vamos dizer assim. Então, se algum mal acomete uma planta, automaticamente aquele mal que é chamado de praga hoje em dia, ela se dissemina dentro daquela área. E para controlar, aí agora tem que ter os cidas, né? Se é um fungo, fungicida, é o mato que está saindo, é o herbicida, porque não pode ter competição. Então, começa toda uma lógica. O movimento camponês popular ele surge no momento, lá em 2008, no surgimento dos agrocombustíveis, que era onde se estimulava os pequenos produtores e até os grandes, com financiamentos, a pegar aquilo que antes era chamado de comida, para agora transformar em combustível, seja soja, seja o milho ou alguma outra leguminosa ou alguma coisa que tivesse óleo dentro. E aí agora o movimento surge para dizer não. A Revolução Verde nasceu para dizer que a gente precisava aumentar a produção de comida, porque senão haveria fome no mundo. E agora que a gente consegue ter recordes e recordes de produção na nossa agricultura, vamos pegar essa produção que seria comida, que a gente sabe que não é, eu digo já por quê, e vamos transformar agora em álcool, etanol, no caso do milho ou de outro grão, ou mesmo o biodiesel, no caso da soja, para poder adicionar lá no diesel. Com isso, ficou claro que o mercado dessas grandes produtoras de comida, lá no discurso lá da Revolução Verde, foi desbancado. Então, não existe essa lógica de estar produzindo comida. Tanto é que, se os senhores e as senhoras acompanharam os noticiários 2022 e entrando em 2023, o Brasil passou e ainda está passando por um sério problema de falta de comida. Muitos brasileiros e brasileiras sem comida, sendo que você olha, acompanha aí os noticiários e os índices de produção, são cada vez mais altos os recordes. Porque essa comida, eu sempre faço essa separação aí do que é comida com o que eles chamam de comida, ela na verdade vai para o estrangeiro. Você tem países hoje comprando praticamente 75% de tudo que a gente produz, talvez até seja para alimentar o povo deles lá, mas e o povo daqui? Então fica nesses impasses. Então o MCP ele nasce dessas discussões, e essas discussões a gente traz aos locais onde a gente chega para poder fazer essa provocação. Uma vez estabelecido esse modelo,
Por que é que agora a gente vai falar do agrotóxico? Porque muito dificilmente esse pacote tecnológico ele vai funcionar se você decidir, não, eu vou plantar essa semente sabendo dos pormenores dela, mas eu não vou usar essa parte do veneno. Já é uma coisa louvável. Só que quando você vai para os contratos financiados pelos institutos e pelos bancos, aí, esses órgãos financeiros, a pessoa já vem amarrada porque, junto com o projeto, vai ter que ter a nota fiscal da compra de todos aqueles CIDAs que a gente citou, fungicida, herbicida. E aí, se você não tem, muito provavelmente lá na frente você vai ter um problema de ataque de pragas, porque são plantas extremamente frágeis, seria como se fosse a galinha de granja, né? Galinha de granja, se der uma gripe, ela morre, porque ela é criada num ambiente completamente esterilizado. Essa mesma lógica está acontecendo com as nossas roças. O solo está ficando cada dia mais esterilizado, onde esse sistema é implantado, então não existe mais microvida nem microfauna nesses solos, e tudo que a planta precisa é quase como se fosse uma planta in vitro, só que está em céu aberto. Ela recebe a conta-gotas, ela precisa do nitrogênio, é a conta-gota, ela precisa do fósforo, é a conta-gotas. E aí, se ela adoece, ela precisa da medicação, que é atacando aquele que está se alimentando de uma planta, que a gente comumente chama de praga. Mas quando a gente vai para o mundo natural, a praga nada mais é do que um agente natural, biológico, controlando uma planta doente. Se existe uma planta que dá sinais de que está doente, aquele agente natural e biológico vai lá e simplesmente come. Acredito que já aconteceu na propriedade de algum de vocês ou de algum conhecido, que você plantar uma muda de laranjeira ou de alguma outra frutífera, a formiga vem no outro dia ou na noite que você plantou e rapidamente pela só deixa o talo. E uma planta que estava ali do lado, ela nem tocou. Então, aquela planta estava saudável, o inseto, o agente natural, percebeu, não, isso aqui está saudável, não preciso removê-la do sistema. Já essa outra aqui, ela está doente, ela não deveria fazer parte desse contexto, ela é eliminada. Então, a praga que a gente chama hoje, erroneamente, aí, nada mais é do que a natureza tentando equilibrar o jogo, já que tem um monte de planta doente. Eu explicava, Rivan, lá no encontro que tivemos na última sexta-feira, lá na Lagoa do Junco, o que é um grão transgênico, o que é uma semente transgênica. O pessoal ficou assustado. Talvez seja um assunto para uma roda de conversas. Mas você pegar e fazer o que eles fazem aí com o jegue e com a égua em uma planta, é comum a se fazer há muito tempo, que é hibridar. Mas agora você pegar e colocar dentro de uma semente um pedaço de um DNA, de um ser vivo, de um outro reino que não vegetal, aí já são outros 500, como a gente diz na gíria popular. Isso a gente não tem estudo de longo prazo. Vocês podem pesquisar aí na internet, hoje em dia todo mundo tem acesso ao conhecimento. Não existe estudo de longo prazo do consumo de organismo geneticamente modificado no ser humano. Existem alguns estudos que sugerem, apontam, e de médio e de curto prazo eles afirmam, não, é saudável, pode usar sem problema nenhum. Mas qualquer um e qualquer uma que pode observar, e dos anos 60, 70 em diante para cá, a doença que muitos chamam de CA, simplesmente de tanto era o terror e o medo que essa doença causava, que nem o nome dela se pronunciava, era só CA. E hoje, praticamente em toda família, existe no mínimo um caso, ou conhece-se um caso de algum conhecido que já morreu, ou está na luta, ou vai enfrentar essa doença em algum momento. E estudos apontam que é via a alimentação. Nós tivemos há poucos dias aí, eu não sei se foi o mês passado, me corrijam, nós tivemos aí o mês do autismo, né? Da conscientização com relação ao autismo. Aqui em Poço Verde, quem é que ouvia falar em alguns anos atrás de autismo? E hoje, eu tenho uma irmã que é professora, e está assustada com o crescimento de alunos que estão entrando na sala de recurso pela questão do autismo. Aí nós temos uma pesquisadora que é praticamente linchada por quase todos os defensores desse mercado de produzir a qualquer custo, que ela afirma, em alguns estudos que ela faz, ela até publicou, pode pesquisar aí, depois eu posso deixar até o nome dela, que ela diz que até 2025, ou seja, daqui a 2 anos e pouco, metade das crianças poderão nascer já com diagnóstico ou com propensão ao autismo. Aí a pergunta é esse estudo que está errado
ou são os outros estudos que dizem que é seguro que estão errados? Nosso papel aqui não é defender esse nem acusar aquele, mas a começar a questionar qual estudo está falando a verdade. O estudo que me mostra fatos que eu consiga palpar aqui no dia a dia, ou estudos que diz uma coisa, solta aí ao vento e a gente não consegue no nosso dia a dia observar. A mesma coisa acontece com os famigerados agrotóxicos, pesticidas, que estão até mudando o nome via legislação para defensivo. Porque a palavra defensivo é mais bonita, né? Você pode dizer, está defendendo alguma coisa, está defendendo a nossa roça da praga. Então, é um jogo até nas palavras para tirar, inclusive, a cor e aquela caveira que tem lá nos rótulos dos abençoados. E aí agora a gente chega numa comunidade isolada, como é ali a Lagoa do Junco, e encontra uma população que, para nossa surpresa, a gente sabe que existem situações assim ainda, mas a gente não espera encontrar no nosso dia a dia assim tão facilmente. Uma comunidade que depende beber água de um tanque ainda, de um açude. Eu acho que em 2006, a Juazeiro, da Bahia, um lugar bem distante, acho que era um local, a gente estava indo para um local chamado Salitre, e no meio do caminho pedimos um copo de água numa casinha, e veio aquele suco de maracujá para a gente tomar. A gente que é criado na roça, não deveria mais tomar esse susto, porque eu cresci desse jeito, tudo, mas hoje em dia a água olha só, você enxerga do outro lado. E veio aquele suco de maracujá, a gente toma aquele... Rapaz, eu não sabia que eu já tinha criado essa repulsa pela água, mas tomei água gostosa, aquele gostinho de barro, de pote, como diz Luiz Gonzaga, fresquinha, maravilhosa, mas me bateu aquela sensação de, olha, já estou urbanizado há tanto tempo que não me lembrava mais o que era tomar uma água que não fosse mais cristalina. E a gente chega na Lagoa do Junco aí para fazer um evento aí sobre soberania alimentar, sobre outros assuntos, uma jornada de base que a gente estava plantando o MCP naquela comunidade. E dentre as reivindicações que, no momento que foi aberto a fala, já que o ilustre presidente estava lá no local, a fala foi dirigida já para ele. Por quê? Porque eles se sentiram ali naquele momento, olha, tem alguém que pode nos representar, além de vocês aqui, mas a gente fazer essa solicitação. E aí a gente agora vai até o local, rolou os vídeos aí nas redes sociais, que inclusive temos um companheiro ali, que foi um dos que participou do vídeo também, ele dando testemunho, que aquela é a fonte de água onde 90% das pessoas que ali estão usam para beber, tomar banho, fazer alimento, fazer praticamente tudo, vamos dizer, com aquela água. Porque a de beber, propriamente dito, que chega na torneira, quando chega, é salobra, porque é de poço. Então a gente sabe que cerca de 80% dos poços da nossa região Nordeste, é uma loteria. Você fura 100 poços, 20 vai dar uma água boa de beber, razoável. Agora, 80% vai ter algum índice de salinidade. E é o caso de lá, aqui é distribuída. Então, é uma das solicitações que eles nos fazem lá. E aí agora, a surpresa maior quando a gente chega no local é a reivindicação deles. Eles poderiam dizer, não, a gente toma dessa água aqui, a gente quer aquela lá, limpinha, cristalina, gostosa, sem sal dentro. A singeleza do pedido foi tão grande, foi que a gente não quer que jogue veneno na nossa água. Aí isso nos tocou. Porque em pleno 2023, quase caminhando já para o meio do ano, a gente tem uma comunidade, primeiro, deveria já ter o seu saneamento básico, já deveria estar... Né? Existem leis que dão prazos e tudo mais, mas infelizmente a gente sabe que a morosidade e algumas outras coisas não caminham no ritmo que a população gostaria e que paga caro com os impostos que a gente contribui. Só que infelizmente ele não retorna. E aí agora nos mostraram uma propriedade que fica um pouco... existe um desnível no local e a terra já está preparada para receber os grãos. Está, como a gente costuma chamar aqui na região, de arada. Está só esperando talvez chover ou ali o banco liberar as verbas, alguma coisa está se aguardando para que se plante. E poucos dias depois a gente sabe que já começa a entrar o adubo químico, que é a ureia. 4, 5, 6 folhinhas já começam a sair, ali já começa o químico a fazer parte. Mas ainda não é o veneno. Se aparecer 1, 2, 3 lagartinhas ali começando a roer alguma plantinha daquela, porque não é para aparecer,
Porque o milho é preparado para que se a lagarta comer, ela morra. Espera aí. Não botou veneno e a lagarta come e morre? É isso. O grão é preparado em laboratório, chamado a tecnologia de BT, que é uma bactéria que, segundo alguns dizem, ela é encontrada no estômago das moscas. Então, pegou-se um pequeno pedaço, quem tiver mais conhecimento, nos corrija, né? Mas até o conhecimento que a gente tem da tecnologia BT seria isso. É um fragmento do DNA de uma bactéria que vive dentro da mosca, que é colocada no milho. Então, já temos o milho misturado com um animal. Não sei se é assim que chama uma bactéria, ou pelo menos parte dela. E aí, agora, quando o milho nasce que ela vai comer, a tecnologia BT mata a lagarta. Se mata a lagarta, o que é que ela faz aqui dentro? Deixo aí os especialistas para nos explicar. Porque se ela tem a capacidade de matar a lagarta, o que é que tem dentro da gente que é tão sensível e tão frágil quanto uma lagarta, que é a nossa vida? As bactérias boas, as coisas dos órgãos digestivos e por aí vai. E aí, dentro disso daí, dessa discussão, a gente conversou e trouxemos, e a comunidade ela trouxe pelo menos, a gente está trazendo aqui o relato de 5 movimentos que a gente vem tomar nessa direção. Agradecemos pelo espaço aqui, que eles têm uma séria dificuldade de acesso à água potável, então já está sendo aí protocolado junto à promotoria dessa cidade aí, ao acompanhamento por meio da promotoria, o que é que pode ser feito nessa questão e também na questão do acompanhamento da liberação dos agrotóxicos. Porque a gente entende que existem as legislações por hierarquia, né? Você tem lá o Anvisa e sei lá mais quem, o Estado, o município e por aí vai. A gente não conhece, a gente é camponês, a gente não tem esse conhecimento dessas leis, mas o que é que pode ser feito a nível de município, especificamente nesse caso pela comunidade do Junco, mas a gente pede para que se amplie esse olhar, para que a gente possa discutir e debater essa problemática do agrotóxico. Porque o agrotóxico ele não vem sozinho, ele vem acompanhando o modelo de produção da agricultura dos transgênicos. Que a gente sempre, no movimento, tem de dizer assim, a gente não quer que o agricultor que planta o transgênico, que ganha dinheiro com ele, se acabe, seja morto, seja extinto. Não. O que a gente pede é que esse modelo, que a gente pede que a sociedade possa debater, esse modelo de produção é o modelo que Poço Verde quer. Poço Verde hoje, pelo que eu andei pesquisando, é o 4º produtor de milho. Hoje, é o 4º maior produtor de milho. Apesar de ser um estado pequeno, ele está em 4º lugar. Então, junto com esse crescimento, também vem alguns problemas. É o que a gente pretende abrir a discussão com vocês e com quem estiver disposto, os agentes dispostos a discutir isso daí. Se esse modelo é o que Poço Verde quer e precisa e necessita. É o melhor para o nosso... Existem outros modelos. Não se poderia dar a mesma ênfase e o mesmo tratamento à agricultura familiar que é dada a essa agricultura de grande escala? Então, são perguntas que a gente deixa. Testar a água do açude para saber se já está contaminada por plantações de outros períodos ou de outras roças, para que já se possa fazer uma intervenção imediata que, vamos dizer assim, não é só simplesmente chegar lá e proibir que a população use, mas eu preciso colocar outra de boa qualidade no lugar. Então, a gente precisa conversar com esses agentes todos para ver como resolver. E no tocante aos agrotóxicos, nós estamos já conversando, já tivemos algumas reuniões com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável daqui de Poço Verde. Estamos em conversa com alguns professores da Embrapa, Sergipe, vamos ter uma reunião em breve, e também com, não me recordo agora, um outro órgão que também está Rede Sergipana de Agroecologia, a RESEA. Então, esses parceiros estão junto conosco, começando a conversar e a debater uma possível lei municipal que a gente já está esboçando, inclusive alguns novos vereadores já receberam nos eventos que participaram conosco das discussões disso daí. E uma das coisas que não estava ainda no esboço da lei que a gente está debatendo e conversando, por que é um esboço? Porque a gente acredita que se é uma lei que vai beneficiar o município, todos os agentes do município precisam, no mínimo, estar informados e poder fazer uma escolha. É esse modelo que a gente quer para Poço Verde,
os riscos são esses? São. A gente vai assumir esses riscos? Sim. E aí agora é amenizar e tentar cuidar dos mortos e feridos, como se fosse uma grande guerra. E uma das coisas que no esboço a gente não tinha visualizado, que a gente visualizou com a visita lá no Junco, foi essa questão do direito à água. Então, a gente vai sentar com calma e inserir no nesse esboço de lei que a gente já passou para alguns nobres vereadores, de incluir também essa questão do direito à água, que a gente já vê aí a Asa Brasil, né, se não me engano, projeto das cisternas e outras tantas coisas mais, de repente a gente também garantir a nível de município, porque, se não me engano, segundo informações, 90% do pessoal do Junco não tem cisterna para coleta de água de chuva. Me corrijam se eu estiver errado aí, que foi o número que acho que me foi passado. Marquinhos está dizendo aí. Então, 90%. Eu não sei quantas casas tem lá, mas 90% de qualquer coisa é muita coisa. É quase o 100%, é quase a totalidade. E quem tem esses outros, quem detém esses outros 10%, eu não sei se tem a garantia do abastecimento, seja por chuva, seja por outro meio, operação carro-pipa e tudo mais. Então, não tem. Então, já está fazendo o dedinho ali também que não tem, companheiro. Então, a nossa fala é nesse sentido, de que o modelo de produção que se estabeleceu em Poço Verde é um modelo que representa a maioria dos camponeses, a maioria dos munícipes de Poço Verde. Esse pessoal está orientado no mínimo possível do que é quando eles passam nessas BR e vê esse mar de verde de milho de um lado e do outro. Eu fico assustado que quando a gente passa aqui na região de São José, Tabuleirinho, e vai subindo aqui, você tem uma roça de milho e uma casa, uma roça de milho e uma escola, uma roça de milho e outra casa. Quando esse veneno ele é passado naquela roça de milho, essas casas estão suscetíveis. Não sei se é procedente ou não, mas foi feita aí, me parece que uma pesquisa, que o maior número de casos de câncer de Poço Verde está nessa leva de região aqui. Então, esses casos de câncer que estão nessa região aqui, onde o agro é muito forte, é algo que a gente começar a se pensar. Na região de, se eu não me engano, Paripiranga, temos operadores daquela bomba costal ficando cego por causa de um agrotóxico chamado paraquat, que inclusive agora está proibido no Brasil, está causando cegueira nos operadores. Problema de uso de EPI, isso, aquilo, outro. Não sei. Então, se o negócio precisa de um EPI, é porque ele não é inofensivo assim. Então, espero que eu tenha conseguido ser o mais claro possível dentro de tantos, que foram vários assuntos que a gente cutucou, mas que todos eles levam à questão do uso do agrotóxico. Por quê? Esse modelo de produção não funciona, não produz o que promete produzir, se não tiver o agrotóxico como coadjuvante ali. Muito obrigado. Então, Edson, a tribuna livre consiste na concessão da palavra ao cidadão poçoverdense, representando uma entidade ou algum segmento, que é o que você está fazendo aí na tribuna. Porém, lá na resolução, no artigo 7, abre um precedente que o orador pode ser aparteado pelos vereadores. Então, eu vou passar para você agora a relação dos vereadores em ordem alfabética e a proporção que o vereador tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você vai fazendo as anotações e logo no final você responde junto com suas considerações finais. Vereador Pedro de Jesus Santos. Boa noite a todos, presidente, vereador Imperatriz, os colegas vereadores que estão aqui conosco, nosso vice Plínio, comunidade aqui presente, que estão aqui em uma região longínqua do nosso município, mais distante, não é? Da sede, não é a questão de referência do lugar que eu moro, mas a distância da sede a maior é o Junco. Eu quero saudar aos senhores que estão aqui conosco, e a senhora também, senhorita, também Lázaro, as pessoas que nos acompanham pelos canais da Câmara. E, por fim, quero fazer a saudação com muita alegria pela aula dada aqui de Edson Almeida. E, assim, eu sou professor de sala de aula, estou atuando, trabalho com geografia há muito tempo. E, assim, a gente percebe um pouco aí da sua fala dentro do que a gente também dialoga com os nossos alunos. E você traz muitos questionamentos. Primeiro, você tocou numa região que é a região que eu atuo, com muita clareza também, que é a questão do agro ser mais forte lá. Nós temos a outra região daqui de Poço, do nosso Poço Verde, que é indo para Tuques Barreto, que é mais região de pecuária, né? Pelo solo também, por conta que será mais arenoso, e a nossa região é mais massapê. Então, tá essa
possibilidade maior do agro ser mais forte para cá mesmo. E a questão dos defensivos agrícolas, né? E é tanta coisa que tem hoje de tecnologia, que é insumos agrícolas, para botar como um todo, e que também é um tema muito sensível. É muito sensível porque quando se toca em legislação, e aqui está a responsabilidade do município nesses termos, porque a Câmara é constituída para esse fim, inicialmente ou primordialmente, falando, é muito sensível porque as nossas terras no município de Poço Verde, mesmo que antes a gente entendia de uma forma muito positiva e conversava com nossos alunos, ter uma distribuição de terras bem legal aqui no município, comparado às regiões de Laranjeiras, que é muito latifundiário, lá naquela região de cana, da cana-do-açúcar. Aqui ela é um pouco mais dividida. Porém, a gente vem sentindo recentemente que esse valor está sendo invertido. Eu não vejo mais, assim, pelo menos na minha região, tanto distribuição de terra assim, muito. Tem pequenos donos de áreas, porque aqui não tem gigantes produtores, mas esses pequenos estão ocupando as áreas. Assim, está tendo uma concentração, nesses termos que eu quero falar, pelas organizações de cada um. Não estou tocando que está errado, né? Mas as áreas plantadas hoje pertencem a poucos. E é um tema muito sensível porque nós estamos trabalhando, tanto em Poço Verde como em qualquer lugar desse Nordeste brasileiro, e no Brasil e no mundo, a questão da grande produção de alimentos para alimentar a população como um todo também, né? Porque nós somos muitos hoje no mundo inteiro, e aproximadamente, para mais ou para menos, 8 bi de habitantes. Isso no que responde à questão humana, sem falar dos animais que também consomem alimentos. Então, assim, eu vou tentar ver se consegue acompanhar o raciocínio, porque eu fiquei muito impulsionado e inebriado com a sua fala de verdade, pela sua sabedoria passada para nós, e a sua defesa que faz em relação às sementes mais antigas, exatamente pela questão do que lá na nossa época, ou na época dos nossos pais, dos avós, era que tinha e que tinha mais qualidade da semente, ser mais sadia. E hoje essa modificação genética, né, com essa questão do transgênico, tem interrogações. Se ela realmente faz mal ou não faz mal. A gente não pode afirmar que faz mal. Eu tive a oportunidade de ser professor de 3 alunos, que são 3 agrônomos hoje. E dos 3, um é mestre e 2 são doutores. E os 2 atuam exatamente na questão de combate às pragas. Ou de um animal, como você falou, que está lá, para combater uma planta doente. Que é uma menina de São José, que é Dayara, hoje ela é doutora em agronomia lá em São Paulo pela USP, e está atuando para fazer mais defensivos para a região brasileira. E nós temos também um jovem que é do Recanto, que também é doutor em agronomia e que também estuda insetos lá na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. E ele trabalha especificamente com isso. Como combater os insetos para não prejudicar a lavoura. E também nos laboratórios para a formação de sementes transgênicas. E aí eu vendo essa sua fala e a sua defesa muito apropriada, remete a muitos pensamentos, porque eu gosto de conversar com ele, às vezes quando ele tem tempo, porque ele é professor na universidade lá, ele dá aula também, ele trabalha para a universidade, viaja várias vezes, então é raro a gente ter tempo para ficar dialogando, porque é o espaço dele, né? E a questão local. Os nossos produtores, como vai absorver essa realidade que você contrapõe de uma forma positiva para buscar o que é melhor para a população? Mas o que está, vou dizer em jogo a palavra, não é a produção pela questão da lucratividade. Por isso que eu digo que é sensível. Como nós, Câmara, vamos criar uma legislação
dentro do nosso município de Poço Verde, sendo que quem aqui for produtor vai produzir, vai escolher a semente transgênica pela questão da quantidade de produzir em tempo hábil, que encurta o tempo para a produção. Então, são situações muito sensíveis e eu trago uma pergunta. Se é possível, dentro dessa sua abrangência de fala positiva, fazer a associação no terreno de plantado, as duas formas, para possibilitar que mantenha as tradições na semente, mas que também deixe um espaço de terra para isso, mas que também as pessoas pensem no desenvolvimento econômico de cada um quando vai produzir em grande escala. E Poço Verde, mesmo que seja um município pequeno, produz em grande escala. E Quarto também produtor. estamos indo para a monocultura. Praticamente milho. Na região do São José, que pega daqui de Poço Verde para lá, até o tabuleirinho na divisa, é 90% milho. E olha lá se tiver 10% feijão, porque o milho lucra mais. E também digo que se dos 100% de milho plantado, eu acredito que 95% ou mais é transgênico. Exatamente pela questão também de, no transgênico, o inseto, a praga, ou o animal que vai lá combater a planta doente, não vai chegar. Aí vem a questão, o transgênico é uma semente sadia ou não, já que o inseto não consegue chegar lá? Porque você falou que o inseto só vai combater a planta que estiver doente. O melhoramento no laboratório para semente não é para ser uma planta sadia? Interrogação. Porque não, como ainda não é que é novo não, porque o transgênico chegou no Brasil tem muito tempo com a soja e aí depois foi proliferando para tudo quanto é semente. E aí a gente vai ver esses questionamentos e a gente tem a sensibilidade aqui de pensar entre todos e essas informações que ajudam no debate, entre tantas outras pessoas que possam contribuir também. Lázara é da área de genética, ela é bióloga, provavelmente também conhece um pouquinho, né, Lázara, dessa questão da área de genética, não somente de plantas. Então, assim, é positivo demais a sua vinda aqui. Quero estender a forma como o Rivan lidou com essa situação de trazer esse debate para a Câmara, que oportunamente, quando ele esteve lá, vocês aproveitaram a presença e logo figurou na abertura, como diz a palavra, de um vereador e, por sinal positivo, ele, no momento, não só vereador, é o presidente da Casa Legislativa, e abre esse debate aqui. E essas instituições que você fala de levar para a DEAGRO, para levar para outras instituições, tudo isso é bom. E o que é importante é a gente debater mais e mais e mais e se exaurir, porque é uma longa escala aí. É uma longa escalada, melhor falar. Porque vai ser o gigante da produção, que quer produzir em grande escala, para quem quer trazer as sementes mais sadias para nosso convívio. Por isso que eu pergunto sobre a questão se é possível ter associação de 1000 tarefas de terra. Dá para plantar 10 ou 20 tarefas do milho crioulo, né? Da semente crioula. É isso. Sem prejudicar ambos os espaços. Mais algum vereador? Imperatriz. Senhor presidente, nobres vereadores, Edson, meu boa noite, seja muito bem-vindo à casa sempre. Todos que se fazem presença aqui na noite de hoje e aqueles que nos assistem através da transmissão ao vivo, meu boa noite também. Não tenho perguntas a fazer, Edson, é mais para discutir um pouco acerca da sua fala. Primeiro, uma fala sensível, porém muito impactante e necessária. Necessária porque a gente sabe que nós moramos em um município onde a economia gira em torno da agricultura. E, muitas vezes, quando se fala em agricultura,
O olhar é sempre para a parte lucrativa da coisa, o financeiro. Eu não acho errado pensar na lucratividade. Se a pessoa está plantando é porque precisa ou se alimentar ou gerar renda a partir do trabalho, colher os frutos, né? Vamos pensar assim. Porém, a gente precisa, sim, analisar o outro lado. Será que esse lucro é, de fato, um lucro ou um prejuízo muito grande? Na sua fala, Edson, você trouxe aqui informações que me fez refletir bastante, no sentido de, quando você traz aí o número de autistas no município. E essa mesma fala, por várias vezes eu já ouvi pessoas dizendo a questão do câncer, a questão de doenças, de doenças de todas as formas e todos os tipos de doenças que a gente está vendo, muitas vezes atribuída à água, muitas vezes atribuída ao alimento, enfim. E quando você traz aí informações, fatos e estudos, nos leva, sim, a refletir, a repensar um pouco sobre nossas ações e sobre aquele lucro que eu falei. Mas eu vou me atentar a um outro ponto da sua fala também, que foi a questão da água. A água aqui, muitas vezes eu já fui chamada até de a vereadora da água, porque a gente sabe que não só no Junco, mas inúmeras comunidades aqui de Poço Verde sofrem com essa falta d'água. E tem muita gente aí que precisa recorrer a açude, a tanque, a barreiros, para ter água em casa. Bebendo aquela água sem o cuidado, sem saber se ela é própria para consumo, enfim. Só que no caso da Lagoa do Junco, Cedro, Ladeira e Lagoa do Junco, mais precisamente, desde 2021, a indicação 089 de 2021, nós já estamos em 2023, mas lá em 2021, eu já buscava informações sobre um sistema Jureminha, lá do Poço da Clara, no município de Tobias Barreto, que comprovadamente tem condições de abastecer essas comunidades. Repito, Lagoa do Junco, Cedro, Ladeira e o assentamento Jacurici, que também entrou no meu ofício. E o único empecilho, naquele período, lá em 2021, que eu ouvi da empresa, é que Tobias Barreto tinha uma pendência. O que é que eu fiz enquanto parlamentar? Entrei em contato com o prefeito de lá de Tobias Barreto, já que o sistema é Tobias, o prefeito Dilson de Agripino. E ele prontamente se colocou à disposição, nos reunimos, dialogamos e fomos entender qual era o problema. O problema, sabe qual era? Uma dívida de R$ 87. Dívida esta que foi paga, foi quitada automaticamente, até porque o valor é irrisório. E, de lá para cá, nada aconteceu. As comunidades continuam sem abastecimento, a rede não foi ampliada, o serviço não chegou nas comunidades. E certamente já vão surgir outros problemas e outros empecilhos. E aí nos faz repensar sobre nossas ações. A gente sabe que é possível resolver o problema. Inclusive, já temos como resolver. Mas é como se o comodismo fizesse com que parasse. Deixe aquele povo lá e um dia a gente resolve. É triste saber disso. Me lembro, Marcos está aqui, Marquinhos, eu postei nas minhas redes sociais e ele ainda fez um emoji de aplausos, porque eu trouxe todo o relato da nossa visita lá no prefeito, eu trouxe todo o relato. Eu estive na empresa também, para levar informação de que já estava quitada a dívida, mas nada foi feito. E é mais como um desabafo essa minha fala,
É como se, mais uma vez, o nosso trabalho estivesse sido em vão. Mas a gente não pode desistir, não. De forma nenhuma. Só desistem os fracos. E eu não sou fraca, então nós vamos continuar, nós vamos buscar mais informações, nós vamos continuar pedindo. E se for para levar o nome de enjoada, de chata e de pidona, então deixe, pode me chamar. Oi, chata, oi, enjoada. Responderei com o maior prazer. Porque nós estamos falando de inúmeras famílias, nós estamos falando de comunidades que sofrem e que têm como resolver. Quando você traz aí, Edson, a questão de análise da água, isso é o mínimo que poderia estar sendo feito, já que as comunidades não estão atendidas, não têm o fornecimento, o serviço da água, então o mínimo que poderia ser feito era, ao menos, testar se essa água é própria para o consumo. Mas nem isso está sendo feito. Recentemente, o coordenador da Defesa Civil esteve aqui, e ele trouxe algumas informações com relação a outra problemática, inclusive ele foi muito transparente na fala dele, usando aqui a tribuna, e aí eu questionei também sobre a água, esse pessoal que transporta os carros-pipas, será que está sendo testada a água? Será que existe uma análise dessa água? A qualidade, será que essa água é própria mesmo para o consumo? E ele ficou de ver e trazer alguns retornos sobre essas águas. Então, poderíamos estar inserindo também esse açude para estar sendo testado. E não desanimar nunca. Nós não podemos desanimar. O povo do Junco, o povo do Sério, o povo da Ladeira precisa ter água encanada, assim como tantas outras comunidades que também precisam e que a gente sabe que é possível. Só precisa um esforcinho a mais por parte daqueles que podem, de fato, executar o serviço. Então, é só para me somar à sua fala, dizer mais uma vez que essa casa aqui está aberta. Seja muito bem-vindo, você nos deu uma aula. Competência e capacidade você tem, e não é de hoje que a gente conhece e sabe da sua sabedoria. Então, meus parabéns pela sua belíssima apresentação, e fique à vontade e conte sempre com o nosso mandato. O que tiver ao nosso alcance, tenha certeza de que estarei à disposição sempre. Um abraço. Mais algum vereador? Vereador Edson Dedil. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, vereadora Imperatriz, população de Poço Verde aí, nos acompanha, pessoal aqui do Lagoa do Junco, né, tá ali pessoal, Lagoa do Junco, e do movimento MCP, né, é isso? Que é disso aí que está aqui hoje na frente, né, representando o movimento. A gente fica muito feliz, Edson, pela sua vinda aqui, pelo grau de conhecimento também que você tem na causa. Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, vejo, né, um trabalho de enfrentamento, é verdade, né? É um trabalho de enfrentamento. E sempre fui do lado de expor os dois lados, né? A gente tem que ver, eu acho que a gente tem que entender o outro lado também do que acontece, né, do agronegócio, mas também entender que, ainda bem que tem esses defensores, aqueles que os baluartes, né? Aquele que não se cala, né? Que não são vencidos aí pelas grandes, né? Pelos grandes. Edson, eu vi aqui a sua preocupação, muito boa, e outras reivindicações que você trouxe aqui, né? Também, mas a gente fica preocupado porque na questão da semente, do transgênico, a gente aqui fica um pouco limitado, sem ter assim, muito o que fazer. Só uma questão mais de conscientização. Eu mesmo, eu procuro logo o T lá, né, quando eu vejo o T. Se eu ver o T, eu tento não... Porque tem o milho, aí o milho a galinha come. Aí já virou transgênico também. A carne da galinha já é transgênica, que é complicado o negócio. Aí você faz, né, qualquer outra coisa que a pessoa se alimenta, já virou transgênico. Ou que o animal se alimenta, que a gente vai comer, a carne de porco, a do boi. Aí vem agora... Eu estava comprando, achei um lá no mercadinho e estava até me gabando. Eu achei uma massa de milho. Acho que é Padre Cícero. Tem muito tempo esse aí, no nome. Aí não tinha o T. Mas o que aconteceu? Eles estavam enganando.
Aí depois foi que eles foram processados, é obrigatório botar o T lá, né? Então hoje o T está em todo canto, transgênico. A gente tem que se proteger como a gente pode. A gente sabe da questão da segurança alimentar, a gente entende da questão da lucratividade que vai dar, né? As pessoas que produziam antes e estão produzindo hoje estão vendo a diferença, tanto que as terras estão aumentando de preço aqui por causa disso, né? A gente entende tudo isso da questão da semente vir adaptada ao clima, da semente vir adaptada ao solo, da semente suportar a questão do fungo, né? Tudo isso é importante para a produtividade. Agora, como o Edson disse, nós temos estudo a baixo prazo, a longo prazo não. Mas mesmo assim a gente já sabe que as alergias que dão nas pessoas já é desenvolvida por um alimento transgênico, né? As pessoas com intolerância à lactose, entre outras, né, do trigo, que é o glúten, lá se vai, um monte de outras coisas. Isso aí vai dar. Isso aí todo mundo tem que já entender um pouco disso. Mas, eu acho, Edson, assim, eu vejo, né, vou tirar o acho, eu vejo a única forma da gente poder aqui ajudar nesse sentido, concernente à questão dos agrotóxicos. A gente vê a conscientização das pessoas, esse uso aí esbanjado, o descarte de embalagem, que polui, vai poluir mesmo o solo, né? A água vai bater, vai descer, no açude não tem jeito. Infelizmente, é assim. Ele vai descer lá e a gente vai poluir. Mas, tendo esse cuidado, essas questões de ver aí com a Secretaria de Agricultura, do incentivo, de levar palestra, de ver, e também da fiscalização também, até mesmo isso. Ter essa fiscalização, questão dos funcionários que estão aplicando, se tem os EPI corretamente, porque se não tiver, vai intoxicar. Eu tenho vários colegas meus que moram ali no sítio, que já me ligaram para ir buscar lá, no sítio da Conceição ali, que é de Adustino, né, da Adustino ali, se eu não me engano. Já para vir trazer aqui para o hospital, porque estavam doentes, todo inchado. O cara, não, o que foi que você falou? Não, eu fui botar um negócio um veneno no milho. Aí o cabra se arrebentou todo, se intoxicou todo, e aí por aí vai. Então, tem que ter o uso do EPI, né? Tem que ter. Às vezes, a pessoa não coloca, o patrão não dá, eu boto de qualquer jeito, manda o cara quer ganhar o dinheiro, o cara está precisando, vai lá. Então, ter essa fiscalização é importante. Agora, concernente às outras causas, você trouxe a questão da água, do junco, né, da gente ver. Isso eu vejo algo mais que a gente pode fazer nessa casa, de ter uma cobrança maior, de buscar, a vereadora Beatriz foi, e quer dizer que tem um poço na Faveira, que dá 50 mil litros por hora, do Denox lá. 50 mil litros por hora. E eu experimentei da água, não precisa de desalinador nem nada. Pegou na bacia do Rio Real, esse poço. Ele foi cavado pelo Denox. Então está lá o poço, que dá para abastecer tudo. Se botar os canos e levar, né, um projeto que pode ser visto aí na prefeitura, a gente levar aí e pode fazer isso aí. O Denox cavou alguns poços aqui, e aí achou esse poço lá, que foi da história do Denox, foi o segundo. Só ganhou em Lagarto 1, de quantidade de água. Então, diz, você tem água aqui, né, dá 50 mil litros por hora. Foi medido lá esse poço. Então, é um projeto que pode ser pensado, a gente levar também, é ali no Sem Terra da Faveira. Esse poço está lá, é do Denox. E a gente vê essas questões da água, é bom ir lá, né, levar para análise, e a questão lá do açude, que o pessoal usa, e a Lagoa do Juca, a gente sabe que é um povoado que tem várias dificuldades. Eu mesmo fiz agora indicação para todas as operadoras, para ver se bota uma torre lá. E vou estar em Aracaju, ver se a gente consegue, porque lá não está isolado. Eu digo, eu não quero saber se é Vivo, se é Claro, se é TIM, se é Oi. Quem colocar já vai ajudar, o pessoal vão ter lá, né, essa operadora, qualquer uma. Aí eu fiz para tudo, eu digo, vamos botar em tudo, porque a gente só pensava na Vivo. Na Vivo, dessa vez não, vou fazer para todas. Então a gente está fazendo, pedindo, vamos lutar para isso, para que venha uma torre ali que atenda aquela população, até procurar um lugar ali onde pegue também, não só a questão do junco, mas também tem a ladeira que é vizinho ali, né, o cedro, ficar entre eles aqui, atenda a todos ali, aquelas comunidades. Então a gente está nessa luta, a gente sabe, é importante demais você estar aqui. O junco, muitas vezes, se não tiver as pessoas aqui, né, fica um pouco mais esquecido até por essa casa também, mas tem pessoas lá que cobram, viu, Edson? Eu recebo direto cobrança aqui no meu WhatsApp, tem pessoas lá que dizem, olha, estamos aqui, tal. E assim, eu tenho que admirar seu trabalho, Edson, porque você é um atalaia entre um monte que não tem coragem de levantar essa bandeira, de ver essas questões, porque a gente sabe que é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mais de conscientização, mas que você vê que é devagarzinho as coisas, é um passinho de cada vez. Mas muito obrigado, viu, por você estar aqui. Obrigado ao senhor presidente também por
ceder esse espaço, por estar lá representando esse poder e abrir esse diálogo, trazer esse pessoal para vir aqui, né, com o consentimento do presidente dessa casa, a gente fica aqui grato. Mais algum vereador? Tarcísio? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores, a vereadora, a vocês que estão aqui em plenário, em especial a meu amigo Ivo. Quero saudar aqui a você, Edson, e lhe parabenizar. A minha fala aqui, na verdade, é justamente essa, lhe parabenizar por todo o trabalho que você vem fazendo. A gente não tem uma relação de muita aproximação, mas eu lhe acompanho sim nas redes sociais. Eu já vi você com sua barraca em alguns eventos também nas redes sociais. Eu tive uma aproximação com você, mas foi rápida, no setor de trabalho que eu presto serviço. Você foi lá pegar algumas mudas de planta e naquele momento eu achei muito interessante a sua ida lá, buscar aquelas plantas que é de nossa região aqui do Nordeste. Eu atentamente ouvi suas falas aí, Edson, e quero lhe dizer o seguinte: você falou sobre a água, a questão dela ser imprópria ou própria para o consumo. A água do açude, eu não posso lhe dizer com propriedade se ela é própria ou não para o consumo. Mas aquela água que é retirada do poço da ladeira, que fica localizada na ladeira, que é distribuído para a população, há algum tempo atrás foi feita uma análise, e aí eu não tive acesso à análise, e só ouvi também comentários, eu não peguei o laudo. Dizia que aquela água que é distribuída para a ladeira e para o junco, ela é imprópria para o consumo. Ela contém um teor de ferro a mais, então ela poderia ser distribuída para lavar roupa, para lavar calçada, lavar alguns estofados, mas para o consumo em si, ela estava imprópria. É quando você diz que vai procurar junto à promotoria ser feita a análise, eu deixando uma deixa aqui para você, que você também solicitasse a análise da água do poço hoje, qual é a real situação, porque pode-se estar sendo consumida e pode-se estar se consumindo água imprópria. Então eu não estou lhe dizendo com clareza e propriedade, foram boatos que eu ouvi há 6 anos atrás, 7 anos atrás, então seria muito interessante, já que vai se fazer uma análise, e eu lhe dou mais outra deixa, viu, Edson? O pessoal da vigilância sanitária aqui do nosso município tem responsabilidade de fazer esse teste, viu? A responsabilidade é da vigilância sanitária. Sobre os agrotóxicos, a gente chama a atenção aqui para a Secretaria de Agricultura, Edson, porque eu acredito que a responsabilidade também seja da Secretaria para estar fazendo esse acompanhamento de uso de agrotóxicos, para saber se realmente a quantidade que estão usando é correta, de forma correta, qual é a forma que estão distribuindo nos nossos campos. Então, assim, a gente chama também a atenção da Secretaria de Agricultura para ter um controle, tentar fazer um controle, criar um conselho que trabalhe especificamente em cima dessa distribuição de agrotóxicos no nosso município. No mais, meu amigo, eu acredito que eu tenho acrescentado de alguma forma, mas a minha palavra e meu entendimento de imediato, ela só realmente parabenizar a você pela aula que você nos deu. Você falando aí, Edson, e tem horas que vai dando uns estalos na mente da gente. Por exemplo, a gente lá na minha casa, eu não tenho muito controle com essa questão de alimentação, mas minha esposa é muito preocupada, a exemplo que não entra refrigerante em nossa casa. A gente geralmente tomamos sucos naturais. E eu compro alguns alimentos, Edson, que são orgânicos. E ele é mais caro, justamente por ser mais saudável. Então, assim, as pessoas têm facilidade de comprar o mais barato com agrotóxicos, justamente por isso, porque a proporção que eles produzem é maior. Então, como é maior, o valor também passa a ser menor. Já quando se produz em pequena escala, que é de qualidade, os preços ficam caros. E a gente vê resvalando em toda a comunidade justamente por isso. Porque a sociedade em si não entendeu e não entende. E a economia é muito grande, é muito forte, e eles visam mais economia do que a própria saúde. No mais, meu irmão, muito obrigado e parabéns por tudo.
Concluída a série de perguntas dos vereadores, nós vamos conceder 10 minutos para que você possa pontuar e fazer as considerações finais. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Vou tentar puxar na ordem que eu fui anotando de quem foi falando, né? A primeira pergunta que Pedro fez, se dá para consorciar uma área de milho que é transgênico com uma área de milho do não transgênico, ou tradicional, ou crioulo, né? No mesmo período de plantio, não. Porque a estrutura do milho, vocês veem que ela tem o pendão lá em cima, que é a parte masculina da planta. E os cabelinhos lá embaixo na espiga é a parte feminina. Então, qualquer movimento de um inseto, de um vento, que balance e aquele pozinho cai ali, ele já causou fecundação. Então, se eu tenho uma roça de uma outra genética ao lado, e esse pendão de cá consegue levar o pólen até lá, a gente tem o que a gente chama de contaminação. Hoje, em Poço Verde, o índice de contaminação subiu para 80%. Era 70%. Então, se eu pegar 10 amostras de milho dos nossos camponeses, não da agricultura do transgênico, dos nossos, que tem certeza que está plantando o milho do avô dele, de 100 anos, de 50 anos, de sei lá quantos anos tem. 8 vai vir com algum nível de contaminação. Ontem mesmo recebi o resultado de mais 4 testes. De 10, 8. Isso, exato, de 180, exato. Era 70% até o período do ano passado, mas a gente vem observando que vem crescendo. Então, eu sempre mando 4, 5, 2, 3 amostras. Eu já tenho essa conta na cabeça. Vai vir tantas boas, aí quando chega o resultado, dá-te ali, 70%, 80%. Raras as vezes que eu mando 2, 3 amostras e dá 3 limpas. Agora, a última boa notícia, eu mandei 4 amostras. Uma minha e 3 do pessoal da Barreira do Tubarão, aqui no município de Heliópolis. A minha deu contaminada. Dos 3 do mesmo agricultor deu limpa. 2019, 2020, 2021 e 2022. As 3 safras dele, ele conseguiu manter a pureza. Ele tinha amostra das 3 roças. E deu pura. Cateto, catetinho e um outro colorido lá. Então, o índice está alto. Então, no mesmo período de plantio, roças próximas não tem como consorciar. Agora, você precisa ter uma diferença de pelo menos 30, 35 dias de uma roça para outra, para não contaminar via pólen. Mas aí você ainda tem que ter o cuidado com a máquina que você usou, se for um trator, por exemplo, a plantadeira, não pode ter vindo de um plantio de uma roça de transgênico, e não pode, na hora de colher, você colher, bater na mesma máquina que bateu na roça do transgênico. Vai ter alguns grãos que vão cair, na próximo plantio, cada um grão daquele vai gerar uma nova planta, e aí agora a contaminação cresce cada vez mais na roça. E também no armazenamento. Então, são vários cuidados, por isso que o camponês ele precisa ter o cuidado, ser orientado, ser instruído, e por isso do MCP existir, que é encontrar esses guardiões e guardiãs, como a gente chama de sementes, e instruí-los e garantir com que essa semente tenha cópia de segurança, que plante ela num período diferente do período do transgênico, se possível em áreas irrigadas especificamente para isso, que tenha sido feita uma rotação de cultura, se dessa área foi plantado transgênico algum tempo atrás. Então, existem alguns recursos que dá para conciliar, não no mesmo período, no mesmo espaço ali, que é o que está acontecendo. Então, vamos plantar o crioulo agora junto com todo mundo. Rezando, pedindo a Deus para que o vento jogue para lá e não jogue para cá, que a abelha vá lá e não venha para cá, e essas coisinhas. Exato. Então, às vezes a pessoa diz, mas é só você plantar num período fora do período do transgênico. Qual? Tem que falar com o homem lá que tem as torneirinhas da chuva lá e dizer... E se tiver chuva o ano todo, vão plantar provavelmente monocultura o ano todo. Então, é uma controvérsia. Você falava da distância do povoado, então a nossa representação não está maior justamente por conta da distância. Solos fracos é um recurso que hoje praticamente a gente pode dizer que não existe, porque o que mais se produz o transgênico é num solo esterilizado. Um solo esterilizado é um solo fraco, então você dá conta-gotas. Então, só fazendo esse contraponto aí. Isso. Quando você falava que a gente tem a missão de alimentar o mundo, aí é onde muitas vezes a gente tem que parar e fazer aquela famosa pergunta. Quem disse isso? Quem afirmou isso? Porque hoje em dia, a gente vai alimentar o mundo com produtos básicos, com commodities. Vamos alimentar o mundo? Vamos, mas em vez de mandar o milho, por que a gente não manda o cuscuz, como disse o vereador ali? Vamos agregar valor. É para alimentar o mundo? Vamos alimentar deixando os nossos camponeses enriquecidos e não empobrecidos. Vamos alimentar o mundo, mas vamos fazer com que o nosso solo esteja melhor a cada ano. Vamos alimentar o mundo. Então, é o modelo, a gente precisa discutir o modelo.
Porque demonizar um modelo e não trazer sugestão é fácil. Não, acabe com os transgênicos. Você vai botar o que no lugar? Acabe com o veneno. Você vai defender a sua roça literalmente como? Então, a provocação que a gente faz é discutir o modelo. Porque o que está posto aí é um modelo de produção, que não foi assim nos 12 mil anos de história da agricultura. A agricultura tem 12 mil anos de história. O milho que chegou aqui no Brasil tem em torno de 100 anos. O transgênico chegou nos anos 2000. Então, tem muito pouca história que está dominando a pauta em contraponto com milênios. Então, o camponês ele sabe sim produzir, ele sabe produzir semente. Aí entra na questão que foi o que falou a Imperatriz quando ela fala de lucro. Se o modelo é o lucro, aí é outra conversa. Mas se o modelo é a produção agrobiodiversa, sustentável, entendeu? Com outros contrapontos a esse outro modelo. Então, não é simplesmente demonizar, mas a gente discutir qual é o melhor modelo a longo prazo, porque a longo prazo esse modelo não se sustenta. Quando o vereador fala em doutores, quando falava lá dos agrônomos e tudo mais, eu espero não estar ofendendo ninguém, mas se estiver, já peço desculpa de agora, a gente morde a sopra, né? Quem mais banca hoje a formação desses doutores é essa indústria aí. Por quê? Quem é que vai passar o receituário depois na roça do camponês? Não é o cara lá da indústria que faz o veneno. Ele precisa de um doutor assinando lá que aquilo faz bem, que aquilo não tem problema nenhum. Então, eu fico um pouco um pé atrás com que nível de doutor, às vezes, a gente está falando, porque se você for procurar, por exemplo, um doutor da escola de Ana Primavera, por exemplo, ela vai pregar tudo ao contrário desse daí. Se você for buscar aí os estudos de Ana Primavera sobre solo vivo, como construir solo, é uma aula ao contrário do que esses doutores hoje ensinam, que é baseado em insumos externos, né, e químicos, para piorar ainda. Estou correndo para ver se dou tempo de falar de tudo aqui. Se eu não me engano, numa pesquisa rápida que eu fiz, em Poço Verde, a agropecuária está responsável em torno de 20% da produção aqui. Eu não me atentei se a agropecuária e a agricultura está englobado aí. Então, você tem aí a questão municipal, o emprego, essa questão toda, e, por último, a indústria. Então, nós temos aí pelo menos 1/5 da economia injetando, então não é para desconsiderar. Mas aí agora a discussão é que modelo está sendo implementado nesses 20%. Quando é dito aí pelo Edson Didil, na questão da segurança alimentar, quem tem esse discurso de segurança alimentar é a ONU. A ONU ela entende que você precisa fornecer alimento para as pessoas. Só que a gente entende, nos movimentos sociais, principalmente do MCP, que a gente precisa ter não somente segurança alimentar, que é garantir ter comida. A gente precisa ter soberania alimentar, que é a minha capacidade de produzir a minha comida saudável. Porque quando a ONU garante lá que a gente tem que ter segurança alimentar, é ter a comida. Mas não diz que comida, em quais condições essa comida foi produzida, o que é que eles consideram comida. Para a gente entende comida aquilo que o camponês produz, usando as técnicas deles, os saberes, e fazendo as comidas do jeito que ele gosta de fazer. Inclusive, para fazer, ele precisa ter uma semente específica. Se a semente específica deixa de existir, então uma parte cultural dele morre. A gente tem uma campanha permanente de não contaminação, porque semente é passado, é presente e é futuro. Se nós não tivermos semente daqui a alguns dias, nós estaremos fadados a morrer de fome. Porque se nós não controlarmos o que é que nós vamos plantar para produzir, quem é que vai controlar por nós? Então, quem vai ter condições de pagar por essa semente? Uma vez que nenhum camponês mais tenha acesso à semente. Serão os grandes aglomerados produtores de comida. Então, quem produz comida, a gente tem um ditado de Roma, né, que dê pão e circo ao povo. Por quê? Porque eles tinham que distrair o povo de alguma maneira e subsidiar ali com o mínimo possível. Então, a gente precisa tomar cuidado para não entrar de novo nessa questão aí da história. Aí. Edson Didil também falava em entender os dois lados, que é o que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? O que a gente mais tem, acredito que seja quem defende o lado de lá. Aí a gente precisa ver agora quem são os que estão dispostos a, no mínimo, entender o lado de cá e oferecer uma condição mínima. Olha só a que ponto a gente chegou. 12 mil anos de história, o camponês alimentou o mundo e hoje ele está debaixo do pé da indústria que visa o lucro. E será que bancos, órgãos de pesquisa como a Embrapa e outras tantas, estão olhando para o pequeno, não vou nem dizer igual, mas com algum cuidado para o pequeno, porque
o antigo governador do estado nos recebeu e disse que esse negócio da agricultura familiar é só dor de cabeça. Por quê? Porque é gato pingadinho, né? É 5 mil para um, é 10 mil para outro, é 500 reais para outro. E você pegar um grande produto, é 10 bilhões, não sei quantos milhões na mão de um cara só, é um contrato só, é uma assinada ligeira. Só que também quando o cara dá um calote, quebra o Estado, quebra a instituição e por aí vai. Então, é interessante olhar os dois lados, é interessante discutir, mas é interessante que o lado de cá tivesse mais representação, né? Mais representatividade, no mínimo essa consciência aí. Por último, Tarcísio falava de umas plantas que a gente recebeu através da Secretaria de Agricultura e da DESO, se não me engano, na época, não foi? E elas foram plantadas na agrofloresta, lá próxima de onde você citou, da questão da água da Jureminha, que é onde fica o meu sistema agroflorestal, que é o município de Ribeiro do Amparo já. 700 metros de Poço Verde, mas é Ribeiro do Amparo, então. E lá já temos daquelas craibeiras que você me deu, por exemplo, eu não alcanço mais ela lá em cima. Está fininha, mas está lá em cima. Então, algumas outras também, de que quiser aparecer lá para a gente acompanhar, fique à vontade aí. A água imprópria para consumo, tanto do encanamento como a do açude, lá do povoado do Junco, a gente está vendo junto ao ITPS como a gente fazer esse teste. Mas se aparecer, de repente, algum órgão, alguma instituição que já queira fazer esse trabalho para a gente, aí vai ser muito bem-vindo, que vai nos somar, porque a gente vai ter que fazer com os recursos próprios para poder até trazer uma argumentação para vocês aqui, como é que está a situação lá. Foi interessante lembrar da questão da vigilância sanitária. Ivo, anote isso aí, por favor, eu anotei aqui. A Secretaria de Agricultura, até um tempo atrás, a gente tinha muito acesso, a gente tinha muita facilidade, muito jogo de cintura com eles lá. Inclusive, chegou um momento que o município nos comprou a semente, comprou a semente daqui dos camponeses de Poço Verde e distribuiu dentro do período de plantio aqui em Poço Verde mesmo, que é a nossa proposta. O objetivo do movimento não é se tornar um atravessador, mas um agente que faça a ligação entre o produtor e o governo do estado, o governo municipal ou algum órgão que queira adquirir essa semente dos camponeses, testadas, e aí distribua dentro dos camponeses do próprio município para que haja essa, vamos dizer assim, repatriação de quem já teve semente e perdeu. Então, infelizmente, a gente já tem aí alguns anos com alguns problemas de não conseguir mais ser atendido a nível de município. Estamos pensando também em uma lei, que já foi solicitada pelo atual gestor do município, de como a gente poderia ter um programa semelhante ao peixe na Semana Santa, bolar alguma lei que a gente pudesse fazer com que todos os anos uma determinada quantidade de verba fosse destinada à compra de sementes crioulas dos camponeses de Poço Verde para ser distribuídos aqui. Seria talvez um meio de a gente ver o outro lado, como o bem citou ali o nobre vereador. Acredito que deu para poder falar um pouquinho em cima das falas de cada um. Se ficou alguma coisa em aberto, depois vocês podem pegar o meu contato e a gente trocar uma ideia mais próxima. Obrigado e desculpa por estourar os tempos aí. Nós é que agradecemos. Passamos para a ordem do dia. Não temos nenhum projeto em votação, nem para análise. Passamos para as considerações finais desta sessão. Quero aproveitar as considerações finais para tornar público esse expediente. Comunidade Quilombola, Lagoa do Junco, que encaminhou a Promotoria de Justiça. Vimos pelo presente solicitar a intervenção desta promotoria para que proíba a utilização de agrotóxicos nas propriedades próximas, no açude da comunidade da Lagoa do Junco. Açude este, onde 90% da população da comunidade utiliza desta água para consumo. E agora, próximo ao período de plantio, já tem um terreno sendo preparado para ser plantado. Terreno este que fica a poucos metros do açude, e o que a comunidade mais teme é que o proprietário deste terreno utilize agrotóxico e contamine a única fonte de água que a comunidade tem. Hoje a comunidade tem água encanada, mas essa água vem de um poço localizado na ladeira do Tanquinho, porém a água não é própria para consumo, servindo apenas para outros fins, como lavar roupa, pratos e tomar banho. Desta forma, gostaríamos de solicitar desta promotoria o apoio no sentido de proibir a utilização de agrotóxicos nesta roça que está sendo plantada, para que o açude não seja contaminado e também obrigar o governo municipal a fazer uma vez por semana, se possível, a distribuição de água em um ponto específico na comunidade, água que seja própria para o consumo. Haja visto que na comunidade tem cisterna no colégio e em algumas residências. Algo em torno de 10% da comunidade, mas que estas pessoas têm as cisternas, não cede para os demais.
Nós temos aqui a Comissão de Saúde, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Agricultura. Está aí uma excelente pauta para o transcurso da próxima semana, os membros das comissões fazem umas visitas lá, em nome dos moradores que estão aqui presentes nesta noite. Eu vou encaminhar uma cópia desse lá no grupo dos vereadores, para que vocês possam se somar. Mais algum vereador nas considerações finais? Tarcísio? Já dei minha pequena contribuição aqui, junto ao pessoal aqui que veio hoje trazer uma aula, viu, Edson? Sai daqui com muita aprendizagem. E falar também a respeito de algumas indicações que a gente colocou aqui, até então não tinha comentado, e eu recebi a cobrança dos moradores, eles estão certos também, e a gente tem que fazer a cobrança aqui e atender também ao pedido deles. Falou da indicação que a gente colocou aqui referente à construção da praça no assentamento Santa Maria das Lajes, que foi um projeto que foi iniciado lá atrás, e no início, quando foi lançado a maquete, a praça saiu até com um provável nome, até uma espécie de homenagem ao nosso saudoso Roberto Xavier, que por muito merecido, até mesmo porque contribuiu bastante com o nosso município, cobrar do Executivo uma atenção para aquela comunidade e cobrar também ver a situação se realmente vai ser construída essa praça, até mesmo porque foi feito um marketing muito grande e as pessoas ficaram numa expectativa também muito grande da comunidade. Como também quero falar aqui da indicação que eu coloquei hoje nesta casa, solicitando a retirada de entulho no conjunto Silvino Augusto, exatamente na rua João Leal. Então, é o que a gente tinha de demandas junto à população, e é sempre bom atender a população possoverdense. Mais algum vereador? Teremos agora a sessão dia 9 de maio. Não está longe, não. Segunda-feira já é maio. Edson hoje deu uma verdadeira aula, tanto sexta-feira lá na escola do Junco, quanto hoje. Para mim não foi novidade, conheço a sua competência, juntamente com seu irmão Evaristo, com sua irmã Edivânia, que é professora do município, mostra um conhecimento técnico sobre agricultura. Quem sabe, se um dia eu chegar na cadeira do Executivo, o senhor vai ser meu secretário de Agricultura. Declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para dia 9. Um forte abraço.